Legal para você que acompanha, então, a nossa programação multiplataforma. Está na hora da gente começar mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. E hoje a gente vai falar sobre segurança nas escolas, diante aí de tantos ataques e tantas tragédias sofridas aqui no início do ano, né, em território brasileiro, em vários estados. A gente tem mais que falar, que é um assunto mais que obrigatório, falar sobre a segurança nas escolas e problematizar o assunto também com um viés voltado para Guarulhos. E, evidentemente, temos aí representantes de todas as esferas para a gente poder comentar um pouco sobre isso. Hoje a gente recebe aqui, então, pela Prefeitura de Guarulhos, a Melissa Pires, que é chefe da Supervisão Escolar aqui em Guarulhos. Oi, Melissa, seja muito bem-vinda ao nosso Câmara em Pauta. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Legal, também com a gente a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, muito obrigado pela participação. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E também a Joana Monteiro, que é coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Joana, muito obrigado também pela sua participação. Olá, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu queria começar com vocês, a gente tentar problematizar um pouco as causas dessas situações, né? E aí a gente vai ter que falar em vários campos, porque nós temos o campo da parte da segurança, o campo um pouco da psicologia, da pedagogia. Eu vou começar pela ordem, eu acho que para falar um pouquinho da parte de Guarulhos mesmo, com a Melissa. Melissa, como é que você enxerga as causas primárias desses episódios, desses ataques? Acontece que a escola é um lugar muito importante, né? A escola é um lugar de fala, é um lugar de escuta, e muitas vezes a gente observa na figura da pessoa que causa o ataque que em algum momento a gente falhou enquanto escola, não acolheu, não deu o devido local de escuta para uma questão de violência, para um conflito. Então a gente sempre tenta voltar à escola para um local de diálogo, de tentar entender essa criança, esse adolescente, e que a escola seja sempre um lugar de colo, um lugar onde o professor, a equipe gestora possa sempre estar ouvindo tanto a criança quanto a família dessa criança. Um lugar de acolhimento, né? Você coloca a escola como um lugar de acolhimento. Sim, sim. Até porque nós estamos falando também em âmbito municipal, né? E as escolas estaduais são as que sofreram, acho que, mais ataques. Carolina, você que é de um instituto que prega a paz, que estudos que vocês têm sobre as possíveis causas para essa onda de violências que acabou chocando o país aí no início do ano, que não é de agora, né? A gente tem que falar que não é de agora, isso acontece já há muito tempo, mas nesse começo do ano as coisas ficaram um pouco mais agudas e intensas. A gente fez uma análise no Instituto Sou da Paz dos últimos 20 anos de ataques às escolas, né? A gente chamou de raio-x da violência armada nas escolas. Claro que a dimensão da violência escolar ela tem muitos níveis e a gente tem falado desse nível mais gritante, mais emblemático que tem a ver com esses ataques, embora tenha muito a ser discutido antes, mas focando o olhar nesse tipo de ataque, a gente identificou, né, nesses últimos 20 anos, 25 ataques a escolas, 12 deles praticados com arma de fogo, né, então ainda que não seja a maioria, quase metade dos casos foram praticados com arma de fogo, que é um tipo de violência muito mais letal, porque, enfim, né, a arma ela é capaz de tirar muito mais vidas, então nos casos em que o ataque foi praticado com arma de fogo, houve 3 vezes mais mortes do que os casos em que não houve prática de arma de fogo. Também a gente olhou, é muito interessante e duro, e que dialoga muito com o que a Melissa traz, que em mais de 90% dos casos, o agressor teve alguma relação prévia com a escola, ou ele ainda era aluno, ou ele é ex-aluno, né, indicando que muito possivelmente teve algum fato que desencadeou esse ódio e essa vontade de agredir a própria escola, né. Além disso, o grosso dos agressores também são meninos, do sexo masculino. A faixa etária média é de 16 anos, embora a gente tenha idades menores, que dialoga com a educação municipal, com o Fundamental 2, que é uma etapa da vida importante para a gente olhar a questão da violência. E em muitos casos, houve um planejamento
fruto de mais de meses, assim, quase 20 meses de planejamento desses ataques, ou seja, um período de tempo em que era possível intervir, seja a escola, seja a família, seja uma instituição de segurança, porque ele foi um ataque planejado. Então, eu acho que são alguns dados interessantes, porque mostra que há um espaço de intervenção, a gente tem elementos para entender um pouco esse perfil e pensar em como a escola, e não só a escola, mas como uma rede de apoio que envolva saúde, assistência social, a família que precisa estar junto, não dá para responsabilizar exclusivamente a família, mas é preciso pensar numa rede de proteção para dar conta. E acho que o último ponto, que é muito interessante, muitos desses casos teve um preparo, uma relação forte com as redes sociais, né? Então, ou um envolvimento nessas sub-redes, né, em que há incentivo à violência, misoginia. Então, lança à luz um novo desafio contemporâneo, que é como é que a gente, como sociedade, apoia famílias e escolas a fazer uma melhor supervisão de um uso mais saudável das redes sociais, porque elas estão aí, elas vieram para ficar, e a gente precisa apoiar e criar mecanismos para um melhor uso das redes sociais. Então, acho que esses são alguns pontos iniciais dessa análise que a gente vem fazendo sobre o fenômeno. Essas partes aí a gente vai aprofundar até melhor na hora que a gente for falar um pouco das soluções, né, do que a gente pode propor como solução. Agora a ideia é problematizar mesmo um pouco. Joana, você é coordenadora de um centro de ciência aplicada, então você desenvolve projetos a partir de pesquisas, né, de dados que você levanta e de situações que vocês evidentemente estudam. Como é que você vê essas causas? E aí, pegando um gancho no que a Carolina falou, já que isso foi muito feito através de rede social, de muito planejamento anterior, vocês imaginam, ou que as cidades desenvolvam, e depois a Melissa pode falar sobre isso, se Guarulhos tem, centros de inteligência que podem monitorar essas atividades suspeitas em rede social, alguns indícios que vocês acabam detectando? Como é que você vê as causas desse ponto de vista científico, de coleta de dados e projeções? Eu acho que a gente falou muito sobre esse assunto em abril, na ocorrência dos 2 ataques em São Paulo e Blumenau. Eu tenho pontuado que eu vejo esses 2 ataques um pouco diferentes, né? Um é um caso de um aluno que tinha um histórico de agressão dentro da escola e acabou vitimando a professora. E o outro era uma pessoa que chega de fora e usa a escola como um palco ali de uma relação, de um ataque extremista. Eu diria que são 2 problemas, assim, ambos terminam na morte de pessoas da comunidade escolar, na escola, mas eu vejo a origem deles um pouco diferente. Eu acho que o caso do aluno é um caso extremo de um problema extremamente comum, que é uma violência no contexto escolar, mas que é resultado de que a gente vive numa sociedade com relações muito violentas, e isso está eclodindo na escola, que é um ponto de contato ali onde a gente tem onde essas crianças convivem e têm relações sociais que às vezes são tensas. E tem um outro caso, que é o caso dos ataques, que Carolina bem mencionou, que eu acho que é muito sobre redes sociais, ataques extremistas, né, e o acesso ou não a armas, e que se aproxima mais aos casos que a gente tem nos Estados Unidos. A gente tem trabalhado dentro da Fundação com o primeiro caso, que é o caso de violência de como lidar com comportamento violento. A gente tem hoje, existe uma aposta de um tipo de programa esperado em algumas experiências americanas, que é utilizar a terapia cognitivo-comportamental para reduzir comportamento violento dos alunos na escola. Isso é feito com um programa que atende várias crianças. Isso pode ser feito dentro de uma oficina onde você vai desenvolver também melhores relações sociais, comunicação, para ser uma comunicação menos agressiva, falar sobre consumo de substâncias. Eu acho que a gente tem que pensar hoje em programas, principalmente voltados já no segundo ciclo do fundamental e também no ensino médio, mas a parte do segundo ciclo fundamental, eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre isso. É um momento de vida onde a adolescência explode, né? Quando chega ali 12, 13 anos, biologicamente, neurologicamente, as crianças ficam mais agitadas, mais agressivas, e dependendo do contexto social onde você vive, né, que você pode vir de comunidades ou de lares muito violentos, isso acaba tendo impactos muito fortes na escola. E eu acho que hoje a gente tem que discutir currículos
e programas dentro da escola que a gente possa lidar com isso, falar de prevenção ao comportamento violento. Passaremos por essas discussões, sem dúvida. A gente chegou a ouvir também na época que alguns dos ataques poderiam ser até aqueles tipos de desafios promovidos pela internet. Vocês chegaram a ouvir alguma coisa? Isso teve a ver também ou não? Olha, da nossa análise, né, a gente fez, enfim, uma coleta bastante vasta de informação. Acho que essa questão específica dos desafios, isso não apareceu, mas é isso, a gente também não conseguiu se aprofundar. Mas eu acho que esse é menos o ponto, né? Acho que quando a gente olha a questão das redes sociais, acho que tem um conjunto de coisas do qual esses desafios fazem parte, mas que diz respeito, sobretudo, à forma como o relacionamento entre esses adolescentes e jovens migram para essas redes sociais. Pós-pandemia, isso se intensificou muito mais, então acho que, além de olhar se é desafio, se não é entender como tem se dado a relação desses adolescentes e qual é o papel da gente enquanto sociedade para conseguir, junto com eles, conviver nessa nova forma de relacionamento que pode incentivar a violência, como a gente viu em alguns casos. E aí pensar em medidas muito concretas de políticas públicas para a gente conseguir acompanhar e promover um uso mais saudável das redes sociais. Eu acho que eu iria por aí, sabe? Porque não dá para ter essa resposta com você, qual caso foi, né? Mas assim, muitos deles a gente sabe, os que tornaram-se públicos, por exemplo, tinha grupos no Twitter em que se incentivava, em que se celebrava a morte, que ele mostrava, inclusive, que ele tentou obter arma de fogo em alguns casos, em que mesmo caso sem arma de fogo houve a tentativa de obtenção. Então acho que aí a gente já tem bastante elementos para pensar qual é o papel da gente enquanto sociedade em relação ao uso das redes sociais. E quanto é difícil fazer isso, né? Se fosse fácil, talvez a gente já tivesse conseguido. Como é que você, como pedagoga, vê essa questão, Melissa? Não sei se você é pedagoga, mas lida diretamente com a pedagogia, né? Como é que você vê essa questão da situação da rede social? Na verdade, a gente tem que pensar num currículo, a gente tem que pensar numa formação de base para que a nossa criança e o pré-adolescente saiba lidar com a rede social, né? Então, você precisa de um currículo voltado para uma cultura de paz, onde eu respeite o meu próximo, onde eu estabeleça relações sociais que são saudáveis, para que esse adolescente saiba lidar com a rede social. A rede social tem aquela questão muito de anonimato, né? Onde eu posso falar o que eu quiser, onde eu posso propor o que eu quiser. Então, a gente pensa aí nessa base curricular, a gente tem aqui em Guarulhos, na rede municipal, o QSN, que pensa muito nessa questão de educação voltada para a cultura de paz mesmo e como eu me relaciono. Então, o que eu falo, a minha ação, a forma como eu me relaciono com o outro, isso vai sendo construído desde a primeira infância. Então, é isso que a gente pretende, né, quando vocês comentam do perfil das pessoas que cometem esses ataques. Então, a gente precisa olhar para esse perfil e aonde a gente consegue fortalecer na escola, no dia a dia mesmo, lá da sala de aula, para tentar evitar isso e sempre construindo cidadãos melhores. É essa a ideia. Agora, saindo um pouco do ambiente virtual, né, do cibernético, também há as questões do mundo real, que evidentemente contribuem para esse tipo de problema. Você, Melissa, tem visto ou existe algum programa também para ajudar na questão da prática do bullying, que também normalmente é associada a questões de violência posterior aí nas escolas? Sim, o bullying tem legislação que rege, é um problema muito recorrente nas escolas. A gente precisa que o professor esteja sempre muito atento a isso na sala de aula. De novo, a gente volta para a rede social, a gente volta para os grupos de WhatsApp. Então, novamente, olho para a sala de aula, olho para esse aluno e eu olho para esse aluno de forma integral, né? Então, ele é meu aluno, não só enquanto ele está dentro da sala de aula, mas enquanto ele está na refeição, na entrada e na saída, quando eu estou conversando com os responsáveis em reuniões, quando a gente propõe projetos, a gente tem uma semana específica para trabalhar também essas questões, mas é um projeto que geralmente as nossas escolas trabalham anualmente, e é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de complexidade. Então, o trabalho que eu tenho com uma criança de 5 anos não é o trabalho que eu tenho com uma criança de 8 anos, mas que ele precisa ser sempre trabalhado na escola. E ele, de novo, recai nas mesmas coisas que a gente tem falado, de abrir a escuta, de permitir espaços de fala, de permitir que cada criança possa expressar o que ela está sentindo, como ela lida com esse sentimento, para quando chega na adolescência, como as outras entrevistadas têm falado com bastante pertinência, de como eu consigo lidar com o meu sentimento interno e como eu consigo conviver com as pessoas à minha volta.
A gente vai falar aí no próximo bloco, com certeza, das medidas que a gente pode tentar trazer para tornar o ambiente escolar mais saudável, mais seguro. São medidas, com certeza, a curto, médio e longo prazo, né? Porque a curto você tem uma área de atuação, né? Um leque ali que atinge, a médio e depois, com certeza, a longo prazo. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, beber aquela aguinha, já a gente volta. Então, acho que a gente conseguiu problematizar um pouco das causas, daqui a pouco a gente vai falar, então, das consequências e como tentar melhorar esse ambiente escolar para todos, né? Alunos, professores, funcionários, enfim, todos ali que circundam esse ambiente. Pausa e já voltamos com esse tempo. Legal, Câmara em Pauta está de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre segurança nas escolas, né? Muito por conta dos ataques aí que aconteceram no início do ano aqui no Brasil com relação às escolas, ataques violentos aí envolvendo ex-alunos, professores, funcionários, enfim. E a gente hoje recebe aqui a Melissa Pires, que é chefe da Supervisão Escolar de Guarulhos, a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, e também a Joana Monteiro, que é coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública aqui da FGV. Bom, eu vou começar pela pesquisa, então, Joana, já que você não terminou falando no nosso bloco, então você vai abrir esse. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês têm pesquisado em termos de projetos a curto, médio e longo prazo, aquilo que der para você resumir, ou que você achar mais importante destacar, que pode tornar o ambiente escolar mais seguro ou mais saudável. E qual o tamanho desse desafio? Por favor. Eu acho que o que a Melissa falou é super importante no sentido que uma das coisas que a gente precisa mais envolver na faixa etária, eu acho que primeiro a gente tem que pensar qual é a faixa etária, né, que a gente vai trabalhar. Como ela falou, né, tudo na escola é um processo cumulativo que a gente tem que estar continuamente trabalhando. Então a gente poderia ter programas, né, a gente fala hoje muito, né, da importância da educação infantil para você desenvolver habilidades socioemocionais, ter esse processo, né, de entendimento de grupo, de conhecimento entre crianças. E o que a gente tem, as evidências indicam que programas, principalmente de 0 a 6, são extremamente importantes, mas assim, o simples fato de frequentar a escola faz muita diferença, né? E a escola de 0 a 6 é um momento bastante de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Acho que a gente ainda fala pouco, como eu falei mais cedo, sobre o que a gente pode fazer no ensino, no segundo ciclo do fundamental. Essa é um momento da escola que tem sido bastante desafiador. Eu diria que é quando começa o desengajamento escolar com as crianças, né? Quando a escola começa a ficar, as crianças e jovens começam a ver a escola como um lugar mais chato, você começa a ter problemas maiores de brigas entre crianças, né, de comportamento violento, de bullying, como foi dito aqui. Então, eu acho que a gente tem que criar momentos dentro da rotina escolar para falar sobre isso. É claro que no dia a dia, todo o processo educacional e pedagógico tem muito sobre isso, mas eu vejo hoje como que a gente poderia dedicar, né, um tempo por semana, 2 tempos por semana, para você estar criando um momento onde você, entre os alunos, há esse processo de fala e escuta, promovido, né, de conversa com um facilitador, que pode ser um pedagogo, pode ser uma pessoa jovem que tenha passado, né, que tenha o perfil deles, mas que tenha passado, que tenha aquele mesmo perfil, que more naquele lugar. Eu acho que é sempre importante deixar claro que assim, tem questões que são individuais, tem questões que são de fase de vida, e tem questões a gente não pode, principalmente quando a gente fala de escola pública, né, ela tem de uma complexidade muito grande de pessoas em diversas situações socioeconômicas, e tudo isso espelha na escola, né? E a gente sempre, quando fala também de violência de forma geral para a sociedade, eu acho que a gente ainda fala muito pouco sobre a escola como locus de intervenção para desenvolver programas de prevenção, e eu diria que a prioridade hoje para a gente estar olhando é o segundo, como eu já disse, o segundo ciclo, e que são programas que a gente vai desenvolver relações sociais, práticas, fala, comunicação. A gente vai estar falando também uma coisa que é um pouco defendido também, a ideia de você ter ali uma pessoa mais velha para você esperar, que pode ser um mentor, que pode ser, né, que eles chamam de
um grande irmão, mas você tem que ter ali também uma figura mais velha que há diversas combinações de quem seriam, né? Pode ser a mãe, pode ser a avó, às vezes pode ser um padrinho, pode ser uma pessoa que a escola introduz, mas eu sei que é bastante desafiador. A escola pública hoje já tem uma enorme quantidade de desafios, ensinar, mas eu acho que a gente tem que trazer para dentro mais forte essa discussão da violência, porque está afetando também a capacidade de ensino. Porque senão a gente só fica no currículo, né, e se esquece principalmente desse assunto da escola também como uma formação do cidadão, além, né, da sociedade, além do seu núcleo familiar ali, mas a escola também tem um pouco esse papel. Carolina, vou colocar um dado aqui só para a gente falar um pouco da parte mais militar e policial, e aí eu quero ouvir como você é um agente da paz, né, para a gente falar um pouco disso. A Câmara e o Senado apresentaram aí diversas propostas e promoveram audiências públicas, né, também com participação de especialistas. O governo federal anunciou em abril o repasse de 3,1 bilhões de reais em recursos para estados e municípios promoverem um ambiente escolar mais seguro. E aí algumas medidas foram tomadas, como reforço da ronda escolar, criação de botão de acionamento prioritário, né, aquele botão do pânico ali nas escolas para chamar a polícia que estaria chegando ali de maneira mais rápida, um policial em cada escola, isso foi cogitado também. Havia a previsão de se contratar também com essas verbas psicólogos, 550 psicólogos que passariam a atuar na rede estadual por meio do programa Psicólogos na Educação, com atendimentos presenciais, a psicologia é importante, e mais aí de 1.000 seguranças privados desarmados que poderiam ser capacitados para ser colocado. Uma política um pouco mais armamentista, digamos assim, tirando a parte da psicologia. Como é que você vê essas medidas? Você acha que elas contribuem para a parte de segurança, especificamente nas escolas, ou elas acabam trazendo, de alguma forma, mais pânico, mais medo, principalmente se falar ou com adolescente ou mais com crianças, aí dependendo da faixa etária? Carolina. Olha, eu acho que o primeiro ponto é que assim, não é surpresa, né, que a gente vive esse tipo de caso e as reações imediatas sejam dessa natureza, né? Assim, o Brasil lida com as questões de violências mais emblemáticas de forma muito reativa, imediatista e punitivista. Então, assim, teve um caso bárbaro, a gente vai aprovar uma lei para aumentar a pena, para criar um crime novo, sem olhar para efetivamente como essas leis, essas medidas são colocadas em práticas, né? Quais são as estruturas policiais para, de fato, implementar essas leis. Então, no caso das escolas, tem sido a mesma coisa. A gente fez também um mapeamento, a quantidade de projetos de lei dessa natureza que você menciona foi brutal, e mesmo o governo federal, que tem uma visão aparentemente mais holística da coisa, também fez como primeira medida repasse de recurso para a ronda escolar. Eu não acho... Dando muito efeito e pouca calma, pois né, mas eu acho que eu não acho que precisa jogar fora. Eu acho que assim, a gente também não tem que fazer um fla-flu. Eu acho que a gente precisa conseguir ter as diferentes intervenções complementares. O problema de dar como resposta a esse tipo de medida é que isso lida com uma sensação imediata de insegurança, uma resposta rápida que a sociedade exige, dá uma sensação de que está resolvido, porque a gente aplaca os nossos corações quando a gente vê um policial na esquina, parece que o problema se resolveu, quando na verdade o problema continua ali. Então, se essa primeira medida, em todas as esferas, ela não é muito positiva, porque ela tapa o sol com a peneira. E ela dificulta que a outra dimensão, que é essa, por exemplo, que a Melissa traz, que a Joana traz, que é mais estrutural, porque ela dá resultados em médio prazo, porque ela é menos visível, porque ela é menos vendável do ponto de vista político, a gente se acalma com essas medidas. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter, por exemplo, eu sempre defendi, já existem as rondas escolares, claro, cada estado e cada município tem uma estrutura com a sua guarda, com a sua polícia, mas é necessário, por exemplo, aprimorar as rondas para que a gente crie uma relação de confiança entre a polícia e aquela comunidade escolar, que não seja chamada a polícia para dar um susto nas crianças, não é essa a ideia. Tem que ser o mesmo policial, ele tem que conhecer a comunidade, porque, por exemplo, para lidar com situações graves de violência como essas que a gente viu, um ambiente de confiança e informação é fundamental. Se você não tem uma ronda que crie confiança, a informação que pode chegar para, por exemplo, evitar um ataque mais grave, que um colega possa saber e eventualmente contar para a direção, contar para a própria polícia e um caso grave ser evitado, se não tem esse ambiente de confiança, isso não vai acontecer. Então não adianta pôr a polícia e ponto. Né? A mesma coisa em relação às outras medidas de segurança. Então, é claro que, por exemplo, no caso da creche, né, que é isso, o cara pulou a
o muro, eventualmente ter um pouco mais de medida de segurança, naquele caso ajudaria, mas não é isso que vai resolver. Então acho que a gente precisa colocar de lado essas medidas, olhar para elas, estabelecer melhoria das rondas que já existem, em algumas escolas ter algumas medidas de segurança sutis de entrada e saída, mas sobretudo, como disse a Melissa, criar espaços de conversa, porque vai ser nessa conversa que a gente vai conseguir extrair informações importantes para que eventualmente um caso seja evitado. E no caso de inteligência policial, quando a gente percebe como sociedade que esses ataques mais planejados, mais graves têm aumentado, criar estruturas de inteligência, de monitoramento nas próprias polícias, para que elas sejam capazes de monitorar e agir com antecedência, né? E claro, quando ocorrer o caso, a gente ter grupos especializados para conseguir agir de forma mais rápida. Mas veja, isso é secundário, isso é parcial. O que a gente precisa é ter as medidas que, por exemplo, a Joana já trouxe, a gente vai falar um pouco mais estruturantes com a educação, para que a gente tenha uma escola capaz de lidar melhor com os conflitos, preveni-los e evitar que eles escalem até os casos que a gente tem visto. Então, acho que tem que tomar cuidado. Eu não sou contrária a essas ações de segurança, mas elas não podem ser usadas como a principal resposta e com isso a gente achar que está tudo bem, porque disseram que vão botar um policial em cada escola, porque não vai resolver o problema. É atacar muito o efeito e nem sempre a causa. Vou falar do que eu tenho aqui de Guarulhos, Melissa, dos dados que me passaram, e você me corrija se houver aqui alguma coisa que não esteja batendo, tá? Aqui pela Câmara eu sei que alguns vereadores apresentaram projetos de lei visando coibir alguns eventuais ataques, né? Mas na verdade o Executivo anunciou aqui em abril o reforço nas medidas de segurança nas escolas, como a capacitação para os controladores de acesso, parceria com a GCM através do projeto Guarde, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, né? Contratação de vigilância. E aqui o que eu tenho também é que a Prefeitura lançou o programa Escola Mais Segura, com o objetivo de ampliar o monitoramento de todas as 157 escolas municipais, através de aproximadamente 4.000 câmeras, além de promover aí capacitação dos profissionais de educação, alarme, botão SOS Escola, que quando acionado lá por meio do aplicativo entra em ação direta lá com a Guarda Civil, e evidentemente a vigilância aí motorizada para atender os chamados. Quero saber se isso está certo, ou se isso também é o mundo perfeito do País das Maravilhas, e evidentemente para aplicar isso não é bem assim, né? Na verdade, assim, Guarulhos deu uma resposta rápida logo em seguida quando vieram esses ataques. E isso é muito importante para dar segurança, para dar tranquilidade para a comunidade, para o aluno da nossa rede. Mas como foi bem falado aqui também, não é a única resposta. Porque quando a gente vai para a escola, a gente tem um munícipe pedindo para a gente ergue um muro, coloca detector de metais. E aí a gente precisa balizar essas ações para que elas sejam realmente efetivas e que eu não perca de vista a escola como um espaço acolhedor. Se eu transformo a escola com grades, com muros, ela deixa de ser um espaço onde a criança se sente à vontade para expressar o que ela está sentindo. Então, a gente precisa ter essa resposta rápida com o apoio do município em todos esses dados que você falou muito bem, toda essa formação para os nossos profissionais, mas olhando para dentro da escola, o que é que eu consigo fazer de uma forma para dar tranquilidade, para manter a frequência da criança na escola? É um uso de uma carteirinha para eu identificar o adulto que está chegando na escola. Eu posso pensar em reorganizar os momentos de entrada e saída para que a gente consiga olhar para cada uma das crianças que está entrando, que está saindo, o pai, a mãe, o tio, qualquer um que venha buscar essa criança. Lembrando que a gente lida mais com as crianças até 10, 12 anos, e aí a gente tem ainda muito forte a presença de adultos circulando dentro do espaço da escola. A gente tem reforços para o transporte escolar, a gente pede muito que a família nos escute nesse momento, de repente não faça saídas e entradas antecipadas, que a gente respeite os horários, né, esse trânsito aí dessa criança dentro da escola. E aí isso dá tranquilidade para que a gente possa não mexer tanto na rotina escolar, de novo pensando no médio e depois a longo prazo com os demais projetos. E a gente espera aí que os projetos sejam aplicados da melhor maneira possível, né? Todos eles, e no próximo bloco a gente vai falar um pouco, tentar aprofundar um pouquinho essas soluções
que as soluções de segurança, elas são práticas, né? Então, é a pessoa, é o contingente, é o muro subindo, é a cerca elétrica, é o detector de metal, sei lá, que quer que criem. Mas a gente precisa, acho que, falar um pouquinho da tal da solução aí impalpável, que é como é que se trata essa questão psicológica, essa questão da conversa, desde o início, né, dessas questões do ensino, e que a gente, às vezes, não vê muita preocupação. Quem sabe tudo isso que aconteceu seja necessário e ajude a gente a, de repente, mudar o panorama do ensino nacional como um todo, tanto aqui do município, como dos estados, como do país. A gente vai fazer aquela pausa, então já voltamos para tratar desse último tema aqui no nosso Câmara em Pauta. Já voltamos. Maravilha, a Câmara em Pauta já está de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre segurança nas escolas e problematizando os ataques que aconteceram aí no início do ano, e conversando hoje com a Melissa Pires, que é chefe aqui da Supervisão Escolar em Guarulhos, com a Carolina Ricardo, que é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, e também com a Joana Monteiro, que é coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A gente permeou um pouco, né, pelo programa todo, na parte da solução estrutural, da solução familiar, da solução psicológica, do cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional. Joana, começando por você aí da parte do estudo de novo, quanto nós estamos distantes de conseguir aplicar estas coisas nas escolas? Estamos sendo muito utópicos aqui quando falamos dessas soluções ou não? Ou dá para realmente fazer? Não, eu diria, eu não acho que a gente é utópico. Eu acho que uma coisa que facilita muito é que a área de educação, ela tem muito claro na sua base, né, que é preciso trabalhar com as múltiplas causas, com as diferentes dimensões. Então, eu diria que é uma comunidade muito aberta a testar novas práticas. O que eu acho que a gente ainda não tem muito claro, que seria o maior desafio, é que implementar qualquer coisa dessas coisas que a gente mencionou é extremamente desafiador. Então, a gente tem que sair de um mundo onde a gente consegue... o que aconteceu com esses ataques é que a gente pautou a violência nas escolas como um problema público, que era uma coisa que estava muito longe de ser discutida. Estou vendo ela sendo discutida com muito mais frequência como esse programa que estamos. Agora, quando a gente fala do que fazer, como as medidas que você listou, são medidas que não necessariamente darão certo e que são fáceis de ser implementadas. E vou tomar aqui o exemplo dos psicólogos. Eu acho que há poucas dúvidas de que a gente precisa de atendimento psicológico nas escolas, tanto para alunos quanto para alguns professores. Todos relatam casos de estresse muito grande, que muitas vezes são trazidos de casa e amplificados ou não dentro da comunidade. Agora, eu acho que a gente tem um desafio de implementação de política pública, de como a gente faz um atendimento em escala a essas crianças. E eu não vejo essa discussão. Eu vejo uma discussão do tipo, olha, liberei dinheiro aqui para contratar mais 500 psicólogos. Ok, eu acho que a gente tem que passar para a discussão, mas como que a gente faz isso? A gente vai conseguir atender todos e de forma individual? Dificilmente vai ter capacidade para isso. Vamos atender os casos mais graves, mas quem são os casos mais graves? Como a gente detecta isso, né? E como que a gente pode detectar? Então, é possível fazer programas em grupo para estar atendendo um grupo maior de crianças? Então, eu diria que a gente precisaria de 2 conjuntos de ações, que eu não vejo muito essa discussão mais elaborada, e eu acho que a gente precisa começar a tê-la, né? De ter programas, atendimentos em grupo, que são essas oficinas que eu mencionei, que é possível fazer algum atendimento em grupo, um tempo por semana que seja, e aí a gente atende várias crianças ao mesmo tempo, e ter casos de detecção de alunos em sofrimento muito mais forte, né, com casos com problemas de saúde mental mais agudos e crônicos que precisam de um atendimento. Esse hoje atendimento é feito pela rede CAPS, né, então a escola encaminha para... aí depende de cada rede como é que é o seu sistema de assistência, mas que ele não dá conta. Então, eu vi uma experiência de estar fazendo um projeto com a Secretaria Municipal de São Paulo. Eles têm uma experiência que eu acho bastante interessante, que é o NAAPA, que é um núcleo de atendimento a diversas vulnerabilidades
e crianças que funciona como uma estrutura para as escolas, né, que possam fazer encaminhamento, pedir apoio para casos específicos. Eu acho que a gente vai ter que, dentro da educação, estar cada vez mais falando sobre isso, né? Mas eu acho que o que eu diria é que a gente tem que mover essa discussão agora para... o primeiro desafio é o que a Carolina falou, né? A gente sair de respostas que são reativas, imediatistas e que não vão trazer solução para o problema. Elas podem ter um efeito momentâneo ali de dar um resultado para deixar as pessoas mais calmas do que algo está acontecendo, mas elas não fazem cócegas na estrutura do problema. E a estrutura do problema, acho que a gente agora tem que partir para uma discussão que é o como fazer isso. Como é que a gente implementa, como é que a gente viabiliza orçamento para isso, mas, sobretudo, como isso entra na rotina escolar, que é uma rotina apertada. A gente tem um problema que a escola no Brasil é, sobretudo, uma escola de um turno. Então, colocar qualquer coisa a mais é muito desafiador. Então, eu diria que agora a gente tem que passar para a discussão de o como fazer. Espero que a gente consiga desenvolver esse como fazer aí para que nos próximos anos a gente colha frutos. Carolina, você chegou a falar também de redes de proteção, né? Como é que você imagina uma rede de proteção no nosso mundo ideal aqui? Eu estava, enfim, ouvindo muito atento o que a Joana traz, né? Eu acho que ela coloca num ponto que é como é que a gente implementa essa política pública. E é interessante ouvir, porque eu acho que ouvir assim, o quanto a comunidade escolar e a educação é aberta, ao mesmo tempo o quanto ela se vê sobrecarregada e por conta disso, muitas vezes ela também é avessa a novas propostas. Porque é difícil, né? Acho que a gente olha para a escola e cobra tudo da escola, né? Então, e a Joana acho que traz, por exemplo, essa relação do CAPES, que é um pouco para a gente ter uma política que de fato se sustente, que veja e transforme a escola num espaço de aprendizado para a vida de fato, né? Para além de alfabetizar, matemática, que é fundamental, aprender a conviver, né? A gente precisa, aquela palavra mágica que parece tudo e nada, de intersetorialidade, né? Se não adianta a gente ter um recurso para contratar psicólogo e sem pensar no modelo como vai atender, qual é o papel da saúde, como é que se dá a conexão com a rede não é só encaminhar para o atendimento no CAPES e acabou, precisa voltar, precisa ter um retorno para a escola, né? O professor, o educador responsável por aquela criança precisa saber o que aconteceu, precisam ter espaços de diálogo, né? A assistência social precisa atender a família daquela criança, porque muitas vezes ele traz problema de casa. E é um exercício que não é simples, mas a gente tem políticas públicas estruturadas em todas essas áreas. A gente tem política pública de saúde, de assistência, de educação, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma mudança de olhar para a educação e para o papel da escola no país. A escola é onde se aprende a conviver, é um espaço que protege. Hoje as famílias são diferentes, elas precisam muito mais da política pública do que elas precisavam antes. Então, infelizmente, às vezes cai nas costas da escola ter que educar para a vida, porque muitas vezes as famílias não conseguem. É uma sobrecarga para o educador, que também empurra isso de volta e fica sem lugar, essa criança fica sem um espaço para ter um apoio. Então, trazer a família para junto, entender que essa família mudou. Então, a gente precisa ter investimento na educação, antes de mais nada, que já recebe muito recurso, mas um investimento diferente, pensando em como trabalhar com esses professores, como as outras políticas públicas podem investir também e se colocar como parte de uma política cujo locus é a educação. Então, acho que tem uma mudança de paradigma, que a gente tem a oportunidade de, a partir desses casos terríveis, e quanto país, começar a discutir com mais força, né? A gente já tem metodologias, por exemplo, esse programa que a Joana menciona em parceria com São Paulo, Na Moral, é uma metodologia. Existem programas no Rio Grande do Sul que tem esse conjunto de oficinas para formar a questão de competência socioemocional, tem para trabalhar a primeira infância e parentalidade, né? A gente sabe que muitas vezes os pais têm filhos e não sabem exercer a parentalidade, os pais e mães, não é algo dado. Então, como é que tem política pública para isso? E a gente precisa entender que são investimentos de mais longo prazo, né? E acho que aí a escola precisa se abrir, a gente precisa dar condição para a escola aceitar essa mudança, também tirando um pouco dessa sobrecarga, dando mais apoio e, sobretudo, mudando um paradigma de educação. Hoje a gente precisa ajudar as famílias. Então, eu acho que são mudanças difíceis, mas que a gente tem agora oportunidade, porque a gente já tem exemplos concretos de que dá para fazer, né? Então, buscar esses modelos de programas que estão sendo implementados, pensar com estados e municípios um mecanismo de financiamento e apoio que tragam as outras áreas do poder público, criar instâncias de gestão colegiadas dessas políticas, né? Não é só a Secretaria de Educação, tem que ter a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, eventualmente até a Guarda Municipal, né? Para a gente pensar em conjunto,
fazer um olhar coletivo e aproximar a comunidade escolar para dentro da escola, porque a escola ela reflete só simplesmente o que acontece na sociedade e naquele entorno, né? Então, pensar essa questão do turno, que é só um turno único, como é que a gente amplia o tempo e permanência de crianças e comunidades na escola, né? Então, acho que é uma oportunidade de discutir o que é educação nesse país, a partir de práticas, não ficar só na discussão, porque tem programas que dão resultados, que já são comprovados, não são fáceis de ser implementados, mas eles são possíveis. Então, acho que olhar para o que já existe, trazer as outras políticas para a mesa, criar essas instâncias colegiadas de gestão, implicando as outras áreas como saúde e educação, são caminhos concretos que a gente pode investir para ter melhores políticas de prevenção de violência nas escolas. Tanto a sua fala como a da Joana e certamente a da Melissa falam do desafio ou da dificuldade. Não é fácil implantar tal coisa. Viver não é fácil, né? Então acho que a gente precisa, na verdade, encarar mesmo e levar isso adiante, porque senão nunca também nada será feito, né? Não é fácil, mas tem que ser feito. Melissa, em que patamar nós estamos em Guarulhos acerca dessas discussões colocadas pela Joana, pela Carolina, dessas questões um pouco mais aprofundadas na questão de educação aqui, e se você acha que, se por acaso está muito longe, é possível a gente mudar a estrutura educacional, você que é uma supervisora de educação, assim como colocou a Carolina, como colocou a Joana. As falas, tanto da Joana quanto da Carolina, são muito importantes. A gente percebe que a educação está no centro de tudo isso, e as palavras-chave são fortalecer e integrar. A gente precisa integrar a saúde, assistência, segurança, educação, para que a gente possa ter alguns resultados mais positivos. Essa família precisa ser realmente olhada, né? A gente precisa ter um foco em como ajudar essas famílias. A gente tem que lembrar que a gente está saindo aí de uma pandemia, onde a saúde mental está muito em pauta. Então, é urgente realmente que a gente pense em políticas públicas, mas eu sei que a gente tem bastante coisa, tem bastante estratégia, tem bastante projeto. É olhar realmente para o fortalecimento e para a integração, principalmente de todos esses recursos, para que a gente possa ter algum resultado aí mais efetivo a longo prazo na educação dos nossos pequenininhos aqui em Guarulhos e dando continuidade mais ainda para os adolescentes. A gente olha para a base, para a formação da primeira infância e depois dá continuidade a esse processo com os nossos adolescentes. Mas dá para citar algo de prático que Guarulhos tem colocado no setor educacional para contribuir com essas modificações aí apontadas? Na verdade, a gente tem muito essas ações recorrentes de diálogo, né? A gente pede que isso seja citado, comentado nos espaços de reunião de pais, nos projetos onde as escolas têm aí uma autonomia para poder trabalhar com todas essas questões, né? Tanto da questão da educação para a paz que eu citei, o bullying, a questão da violência. Isso precisa fazer parte do currículo, e no caso de Guarulhos isso já faz parte. Lá da creche até as crianças do ensino fundamental 1, a gente tem isso permeado aí em todas as demandas. A gente sabe que os desafios são grandes, a gente tem que dar conta de muitas aprendizagens, mas essas aprendizagens precisam sempre ter um foco, ter aí um norte, sempre para essa questão de respeito, de diálogo e de compreensão de como as coisas se dão. Maravilha. Então a gente espera que tudo isso que aconteceu, essas tragédias infelizmente que aconteceram, que possam ser aí pontos de partida para que a gente consiga ter essas viradas e fazer evidentemente um município melhor, um estado melhor, um país melhor, um planeta melhor, que é assim que a gente espera, né? Tanto a gente esperava que as pessoas saíssem da pandemia um pouco melhores, a gente viu algumas sim, outras não, né? Mas faz parte da evolução do ser humano. Então a gente espera que a gente consiga melhorar. Muito bem, a gente está chegando já ao final do programa, então vou pedir as considerações finais de vocês. Melissa, muito obrigado por ter participado, espero que a gente tenha feito aí um bom debate, que tenha contribuído para todos nós adquirirmos mais conhecimento e também para que a gente possa ajudar, quem sabe um pouquinho assim que seja a sociedade com esse conteúdo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, também foi muito legal estar aí com a Carolina, com a Joana, trouxeram aí grandes contribuições. Espero que realmente a gente tenha aí contribuído para uma reflexão aí da comunidade em geral para ajudar a gente nesse desafio que é tão grande. Maravilha. Carolina, muito obrigado pela participação também. Foi um grande prazer tê-la aqui.
Eu que agradeço, Joana, Melissa, e acho que a gente precisa abraçar esse momento com tanta tragédia, sabendo que dá para a gente avançar com uma visão de escola que protege. Existem programas implementados, a gente pode beber nesses programas, basta também que as secretarias de educação entendam e consigam trazer essas metodologias. Claro, não é simples, mas eu acho que há caminhos. Eu queria deixar essa mensagem que, apesar de não ser fácil, dá para fazer, a gente pode ter escolas mais seguras e que promovam a convivência entre alunos, professores e toda a comunidade do entorno. Torcemos para isso. Joana, muito obrigado também por ter participado com a gente. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Queria ressoar as palavras da Carolina também, de falar que eu acho que esse é o momento de abraçar esse tema, entrou em pauta, e fazer parcerias com a educação para estar pilotando, testando formas de atender melhor esses alunos e a comunidade escolar como um todo, que não é fácil lidar com esse problema. Estamos falando de um problema muito complexo, de uma estrutura social muito complexa, e que a gente precisa, então, assim, testar muito, pensar, aplicar, revisar, para conseguir ter programas efetivos. E como a Carol colocou, existem apostas, mas a gente precisa se abrir e começar a testar. Muito obrigado às três, agradeço também a você que assistiu ao programa, espero que a gente possa ter contribuído aí com um conteúdo de qualidade e também, evidentemente, para gerar aí um bom debate, boas discussões acerca do tema e, evidentemente, quem sabe, pequenas soluções que vão surgindo aí pelo nosso caminho e que a gente possa colocar cada vez mais em prática. Agradeço muito o carinho da sua audiência, obrigado, a gente se encontra numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.